Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje estaremos a discutir em torno do estudo das sucessões numéricas e suas aplicações, ok? E especificamente nessas aulas irei dividir em duas, onde na primeira aula, que é este vídeo, vamos discutir em torno da resolução de exercícios sobre sucessões e posteriormente iremos entrar, tal como podem ver, nas aplicações das sucessões. Então, mais do que nunca, tens o motivo de assistir este vídeo até o final, mas nunca se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, clicar no like caso tenha gostado do vídeo e vamos ao vídeo. Para este caso, irei começar com a definição da sucessão. Que sucessão é uma sequência de números reais, isto é, uma função x de n em R. Domínio n, que são números naturais, contra domínio R, números reais. É importante isso porque posteriormente vamos confrontar as nossas resoluções em função a esta principal condição. Condição esta que é suficiente e necessária para o estudo das sucessões, que associa a cada número natural, tal como dizia o domínio, a um número real xn, que é o termo geral, o termo, não é, da enésima ordem, e pode ser escrita como x1, x2, xn. Mas como nós estamos acostumados, podemos colocar aqui A1, A2, A3 ou AN, ou o n, tal como, seja como quiser. E temos, como percebemos aqui, o n é um número natural, geralmente indica o número de ordem onde esse termo se localiza. Caso seja o primeiro termo, o n vai ser 1. Caso seja o segundo termo, o n vai ser 2. Então, sem mais delongas, vamos àquilo que é o principal foco neste vídeo. Então, para dizer aqui, vamos pegar um pouco de leve nos primeiros exercícios e vamos assim gradualmente aumentar o nível de complexibilidade ou exercícios que requerem mais exercícios psicomotores. Então, neste caso, vamos ao exercício 1.1, tal como disse, que é a parte da resolução dos exercícios sobre sucessões. Aqui o exercício nos pede para determinar os primeiros termos das sucessões. Ok. Então, as sucessões, temos esta primeira que é a linha A, que é a n, igual a 2n mais 1. O porquê de trazer isto, tal como disse, que o nível de complexibilidade dos exercícios nestas videoaulas, esta e as próximas videoaulas, vai depender muito mais da base. Então, nós queremos trazer a partir da base, para aquele que é iniciante no estudo das sucessões. Para ti que já tem um pouco de experiência, pode assistir a partir do segundo vídeo. Então, vamos a isso. Neste caso, precisamos dos primeiros, determina os primeiros termos das sucessões seguintes. Aqui, talvez por uma falha, queria dizer determinar os 3 primeiros termos das sucessões. Então, vamos determinar os 3 primeiros termos. Neste caso aqui, vamos a 1. O que nós estamos à procura aqui? Estamos à procura do primeiro termo. Então, o n é 1. Então, ficaremos aqui 2 vezes 1 mais 3. E 2 vezes 1 é 2, mais 3, o resultado é 5. O que é 5? 5 é o termo de ordem 1, ou seja, primeiro termo. Então, vamos para o segundo termo, que vai ser 2 vezes 2
mais 3, que é 4 mais 3, que é 7. Então, 7 é o termo de ordem 2. E A3 é 2 vezes 3 mais 3, que é 6, mais 3, que é 9. Assim fica resolvido o exercício da linha A. Então, passando para a linha B. A linha B também para determinarmos os 3 primeiros termos, sem se esquecer. Então, teremos aqui A1 vai ser menos 1 elevado a 1 vezes 2 menos 1 sobre 1. Então, aqui ficaremos com o número negativo, né? Então, 2 menos 1 é 1. Com esse sinal aqui, fica menos 1 sobre 1, que é menos 1. Este é o primeiro termo. Então, bora ao segundo. O segundo vai ser menos 1 elevado a 2 vezes 2 menos 2 sobre 2. Bom, aqui temos o caso de 2 menos 2, que é 0, e 0 é absorvente na multiplicação. Neste caso, teremos 0. Então, vamos calcular o A3, que é menos 1 elevado a 3 vezes 2 menos 3 sobre 3. Atenção! Substituímos onde tem N pela ordem, ok? Então, ficaremos aqui com menos 1 vezes menos 1 sobre 3. Que isso aqui é 1 sobre 3. Assim ficam determinados os primeiros 3 termos desta sucessão. Então, temos aqui a seguir, também é para fazermos a determinação dos 3 primeiros termos. Então, eu acho que já está a começar a pegar a prática aí. Então, vamos juntos exercitar e podes pausar o vídeo e resolver, depois confirmar aqui com o vídeo. Então, temos o A1, que é 2 vezes 1 menos 1 sobre 6, que é 2 menos 1 sobre 6. Então, de uma maneira muito simples, podemos fazer o seguinte. 6 vezes 2 é 12 e 12 menos 1 é 11. Então, ficamos com 11 sobre 6. Então, vamos ao segundo termo, que é 2 vezes 2 menos 2 sobre 6, que é exatamente 4 menos, dividindo aqui por 2 é 1, dividindo aqui por 2 é 3. Então, ficamos com 3 vezes 4, que é 12. 12 menos 1, que é 11 sobre 3. Então, o A3 vai ser igual a 2 vezes 3 mais 3 sobre 6, que é 6 mais 1 sobre 2. Como? Dividimos aqui por 3, aqui também por 3. Então, ficamos com, desculpa, aqui é menos. Perdão, aqui é menos. Foi bom, foi rápido, né? Então, 2 vezes 6, 12. 12 menos 1 é 11. Então, ficamos com 11 sobre 2. Sempre ficamos com o denominador. Então, se até aqui conseguiu compreender, dá de parabéns, porque os próximos exercícios já são de outra natureza. Então, vamos a isso. Então, no exercício 1.2, temos dados o termo geral a n, 1 mais n mais 1 sobre n, de uma sucessão de números reais. Calcule o AN mais 1, ok? Então, neste caso aqui, teremos o seguinte. Onde tem n, temos agora n mais 1. Então, faremos o seguinte. 1 mais, aqui entre parênteses, n mais 1. Aqui no n mais 1, ok? E aqui teremos n mais 1. Então, ficaremos com 1 mais n mais 2 sobre n mais 1, não é?
Se quisermos, podemos fazer o MMC aqui, não é? Que é multiplicar aqui por n mais 1 mais n mais 2 sobre n mais 1, ok? Então aqui é adicionarmos os termos semelhantes, que neste caso é n mais n, que é 2n, mais 1 mais 2, que é 3, sobre n mais 1. Então temos aqui o an mais 1. Agora temos aqui, na linha B, neste caso, que é para determinarmos, não é, o an mais 1 menos an. Então já temos calculado o an mais 1 aqui. É só substituirmos aqui 2n mais 3 sobre n mais 1 menos, ok? Aqui, se quisermos também podemos fazer o MMC aqui, colocando aqui an, que é 1 mais n mais 1 sobre n. Isto podemos colocar como sendo n mais 1 sobre n. Como eu fiz, é só levar este vezes este mais o restante aqui sobre o n. Então, que é 2n mais 1 sobre n. Então, fica aqui 2n mais 1 sobre n. Bom, caso quisermos organizar, mas já está calculado. Né? Já está calculado. Caso quisermos organizar, aqui podemos escolher n mais 1. Aqui é n. 2n, embora que isso pode ser pouco necessário. Aqui n mais 1, né? Então, este n aqui, menos n mais 1, 2n mais 1, né? Sobre n mais 1, tendo em conta o mesmo denominador comum, não é? Mas isso é o de menos, na verdade. Então, fica 2n elevado a 2 mais 3n. Aqui, ficamos com menos 2n elevado a 2, multiplicação disto, mais n, mais 2n, mais 1, não é? O denominador é o mesmo, n mais 1. Ficamos aqui com 2n ao quadrado, mais 3n, menos 2n elevado a 2. Isto aqui dá 3, então fica 3n menos 1. Então, esses aqui dá para a gente simplificar, esses aqui também dá para simplificar. Então, ficamos com menos 1 sobre n mais 1, ok? Então, esta é a resposta que temos como a correta. Um caso também muito importante aqui é para a gente averiguar se 9 sobre 4 e 41 sobre 20 são termos da sucessão. Caso afirmativo, temos que indicar a ordem. Pessoal, há uma coisa muito importante que nós devemos saber. Deixe-me aqui passar o termo de forma mais organizada. A n, que é igual aqui, que nós determinamos, que é 2n mais 1 sobre n. Então, temos aqui. Então, o que é que nós temos aqui, na verdade? O 9 sobre 4 é o an, é o termo de uma certa ordem que nós não conhecemos. E se formos a ver, o 9 sobre 4 é um número real, ok? Então, é importante isso, sabendo que a sucessão é uma função n em R, ok? Então, o que é que nós faremos? Como este aqui é o termo que nós não conhecemos a ordem, pretendemos conhecer o que? A ordem. Então, neste caso, fica o quê? Fica aqui onde tem an, substituímos por 9 sobre 4, que vai ser igual a quê? A 2n mais 1 sobre n. Podemos fazer um produto dos meios igual a produto dos extremos. Ficaremos com 9n, que é igual a quê? A 8n mais 4, que é o 4 vezes 2, depois vezes 1 aqui. Então, isto passando para cá, fica 9 menos 8, que é o n igual a 4. Então, como o 4 é um número natural, logo, o 9 sobre 4 é sim um termo desta sucessão aqui.
e é de quarta ordem, ok? Importa isso, é muito importante. Agora vamos para o 41. Aqui teremos 41 sobre 20, que vai ser igual a 2n mais 1 sobre n. Então o procedimento é o mesmo. Ficamos com 41n, que é igual a 20 vezes 2 dá 40n, mais 20 vezes 1, que é 20. Este aqui também, quando passa para o outro lado, fica n simplesmente, que é igual a 20. E 20 também é um número natural. Logo, 41 sobre 20, sim, é o termo dessa sucessão aqui e é de ordem 20, ok? É isso. Então, tal como podem até aqui perceber, os exercícios têm muita forma de se comportar ou têm muitos pedidos, mas tudo isso ainda no estudo das sucessões, ok? Então, vamos a isso. Estude cada uma das sucessões que se seguem dadas pelo termo geral, quanto à sua monotonia. É importante que as sucessões, tendo em conta que também são funções, não é? E são aplicações neste caso, e têm um certo comportamento, ok? Eles podem ser estritamente crescentes, ou podem ser crescentes, ou podem ser decrescentes, ou podem ser estritamente decrescentes, ou podem ser constantes, ok? Então, é muito bom sabermos disso. Então, neste caso, para fazermos o estudo, a condição que eu vou trazer aqui é de funções estritamente crescentes ou estritamente decrescentes, ok? Importa referir que as sucessões crescentes são aquelas que podem ser crescentes num determinado intervalo e num outro intervalo mantém-se constante, ok? A título de exemplo, um gráfico assim, ok? Assim, não é? Este gráfico é crescente, mas não é estritamente crescente. Então, para termos um gráfico estritamente crescente, é um gráfico dessa natureza. Tendo em conta que as funções as sucessões são funções naturais de variável real, não é? Então, teríamos uma situação assim, em pontos, ok? São funções em pontos. Neste caso aqui, assim, depois talvez aqui, onde é constante, assumirmos que isto é uma linha horizontal, não é? Assim, que para cada número natural tem um certo número aqui real, ok? Então, espero que isso tenha ficado claro. E como é que nós podemos saber que uma sucessão é crescente? Quando o seu termo anterior, não é menor que o seu termo posterior, não é? Uma situação dessas, ok? Em que parte do menor para o maior. Então, de forma assim, matemática, podemos dizer que o sucessor, não é, menos, ou o sucessor deve ser maior, se preferirmos assim, que o seu antecessor. Se quisermos também, podemos ter o n mais 1 menos o n maior que 0. É o que nós vamos fazer. Lembra do exercício anterior que nós fizemos a n mais 1? Isso mesmo, era para podermos aplicar aqui. Por isso que eu disse, esses exercícios aqui obedecem uma certa sequência em termos de grau de complexibilidade. É importante aprender detalhe por detalhe, porque vais precisar nos próximos exercícios. Neste caso, teremos o an mais 1, que é igual a quê? Que é igual a 2n mais 1 mais 1 sobre 3n mais 1, que é igual a 2n mais 2 mais 1 sobre 3n mais 3, distribuindo isso. Então, fica 2n mais 3, e aqui fica 3n mais 3, ok? Então, neste caso, a condição para que seja crescente, ok? Vamos ver aqui o que acontece para que seja crescente. Mas também, como temos essa sucessão, podemos comparar o A1, o A2, o A3. Mas vamos usar esta condição para podermos ficar mais clarificados quanto a esse assunto. Menos a n deve ser maior que 0. Então,
teremos 2n mais 3 sobre 3n. 3n mais 3 menos 2n mais 1 sobre 3n, ok? Então, se nós quisermos até aqui, deve ser maior que 0. Vamos tentar organizar isto. Estou a ver que nós podemos sim conseguir organizar um assunto aqui. Então, ficamos com 2n mais 3, evidenciando o 3 aqui, fica n mais 1. Aquilo que tínhamos anteriormente aqui. Então, menos 2n mais 1 sobre 3n. Só que, bom, aqui vamos multiplicar por n e aqui vamos multiplicar por n mais 1. Só para tentarmos facilitar isso, né? Então, ficaremos aqui com 2n ao quadrado mais 3n sobre. Aqui ficamos com 3n, n mais 1. Então, aqui também vai ser o mesmo denominador, né? Então, aqui ficamos com n vezes n dá 2n ao quadrado, n vezes 1 dá n, e 1 vezes 2 dá 2n, e 1 vezes 1 dá 1. Atenção a esse sinal aqui. Alguém pode dizer, não, mas é menos 2. Não, não. Esse menos é para toda essa expressão, ok? Então, eu preciso colocar isso na mente. Bom, aqui deve ser maior que 0 para que seja crescente. Então, aqui ficamos com 2n ao quadrado mais 3n menos 2n ao quadrado. Isso aqui fica menos 3n. Fica positivo aqui, depois com esse sinal fica menos. Depois, aqui ficamos com 3n n mais 1, que é maior que 0. Então, este simplificamos e simplificamos aqui. Agora, vamos analisar isto, né? Menos 1 sobre 3n, n mais 1. Ok. Analisando isso, será que essa condição é verdadeira? Olha só, sabemos que o n é um número natural. Se for 1, sempre o denominador vai ser um número positivo. E o número negativo dividido por um número positivo é negativo. Neste caso aqui vai ser menor. O que significa? É estritamente decrescente. Então, assim finalizamos. Bom, por acaso eu tinha preparado 2 exercícios, na verdade, para cada tipo de exercício, mas estou a ver que vamos alongar muito mais o vídeo. Coloca aí nos comentários e vamos ao exercício 1.4. O exercício 1.4 diz para nós que é para calcularmos o valor de x de modo que 2x mais 1, x mais 1, 4x menos 1 sejam 3 termos consecutivos de uma PA. Uma das condições muito importantes que vocês devem saber é que nós temos o A1, o A2, o A3, o A4, não é? E o AN é uma progressão aritmética. A diferença é constante, ok? A diferença é constante. Significa que o A2 menos A1 é igual ao A3, menos A2 é igual ao A4, menos A3 é igual ao AN mais AN. Assim que é. É AN mais 1 menos AN. Significa que o sucessor menos o seu antecessor é constante. E isso chama-se diferença, ou razão, como se tem falado. Ok? Então, e sempre que tiverem 3 termos consecutivos, bom que aqui, se nós formos a extrair, o primeiro termo é 2x mais 1, o segundo termo é x mais 1, o terceiro termo é 4x menos 1. Prontos. Então, sempre que tiverem 3 termos, o termo do meio é igual à soma aritmética dos extremos. O que é isso, senhor professor? É A2, é A1 mais A3 sobre 2. Lembram da média? É exatamente isso. Então,
O x mais 1 vai ser igual a quê? A1 é 2x mais 1 mais 4x menos 1 sobre 2. Então, podemos levar esse 2 e passar a multiplicar cá. 2 vezes x é 2x. 2 vezes 1 é 2. Então, ficamos aqui com 2x mais 4x. Bom, eu deveria em algum momento ter somado, né? Esses são simétricos. Então, tenho aqui 2x mais 2 igual a 6x. Passando este para cá, fico com 2 igual a 6x menos 2x. Então, fico assim com 4x igual a 2, ou simplesmente x igual a 2 sobre 4, que é 1 sobre 2. Então, o valor de x deve ser 1 sobre 2. Claro? Então, para ti quiser, tiveres um pouco de curiosidade, pode fazer a substituição e ver se realmente existe esse comportamento nesses termos ou nesses três termos, tá bem? Então, sempre lembre que sempre que tiver três termos, essa fórmula pode ser útil. Mas também não ficaria feio, né? Pegarmos o A2, que é o x mais 1, menos 2x mais 1, que seria igual a 4x menos 1, menos x mais 1, não é? Então, onde nós poderíamos resolver da seguinte maneira: x mais 1 menos 2x menos 1 igual a 4x menos 1 menos x menos 1. Isso que é? É aquilo que nós fizemos. O A2 menos o A1 é igual ao A3 menos o A2. Ok? Então, podemos aqui somar x menos 2x é menos x. Esses, porém, são simétricos. 4x menos x é 3x. E esses menos 2. Então, este quando passa para cá, fica menos x menos 3, menos 2. Isso, porém, fica menos 4x igual a menos 2. Multiplicando aqui por menos 1, fica x igual a quê? A 2 sobre 4. Simplesmente 1 sobre 2. Então, é isso, meus queridos. Então, vamos para o exercício 1.5. Diz o seguinte: a soma do terceiro e o nono termo de uma PA é igual a menos 8. Um dado muito importante. Se nós pegarmos aqui o A3 mais o A9, temos como solução menos 8. E a soma do segundo termo e o sexto, a soma do segundo e o sexto deu-nos 4. Calcular a razão, ok? Calcular a razão, a expressão do termo geral, ok? E a soma dos 10 primeiros termos. Então, esse é o trabalho que nós temos para esse exercício. Então, uma coisa muito importante é, vamos para esse tipo de exercício sempre trazermos aqui do lado o termo geral, ok? O termo geral, que é este aqui, não é? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes d. Então, como é que nós podemos fazer aqui? O A3 pode ser escrito como que? Se formos a colocar aqui, será A1 mais 2D. Então, A1 mais 2D mais o A9 é A1 mais 8D, que é igual a menos 8, certo? Aqui também. Isso podemos criar uma questão de uma situação de sistema, né? Então, A2 é A1 mais a diferença a partir do termo geral, mais A6 é A1 mais 5D, que será 4. Aqui nada mais, nada menos que usarmos o termo geral. Vamos para aqui. Se o n for 3, aqui vai ser 3 igual a A1 mais 3 menos 1 é 2D, que é o que nós fizemos aqui, ok? E fizemos para A9, para A2, para A1, tá certo? Para A6, desculpa. Então, aqui nós podemos somar A1 mais A1 é 2A1. 2D mais 8D é 10D, que é menos 8. Aqui, A1 mais A1 é 2A1. E aqui vamos ter mais 6D, que é 4.
Então, cada um usa a arma que bem conhece para resolver o sistema de equações, de duas equações a duas incógnitas. Então, neste caso aqui, podemos multiplicar essa expressão aqui por menos, isso depende. Então, mantermos aqui A1 mais 10D igual a menos 8. Aqui ficamos com menos 2A1 menos 6D igual a menos 4. Somando isso, esses serão simétricos. 10 menos 6 é 4D. Isto fica menos 12. 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, isso dá menos 3. Então, já calculamos o que? A razão é menos 3, ok? Agora vamos para o que? Para o termo geral. O termo geral é este. Falta-nos o que agora? O primeiro termo. Podemos isolar a partir daqui. Então, 2A1 mais o D, né? O D já é menos 3. Então, aqui fica menos 30, que é igual a quê? A menos 8. 2A1 é igual a menos 8 mais 30. E 2A1 é igual a quê? 10 menos 8 dá 2, então fica 22. Então, A2 é 11. A1, desculpa, é 11. Então, viemos para aqui, para determinarmos o que? O termo geral. Então, o termo geral aqui vai ser AN é igual a A1, que é 11, mais N menos 1, vezes menos 3, que é da diferença. Então, AN é igual a 11, menos 3 vezes N é menos 3N, mais 3. Então, o AN é igual a quê? Menos 3N, mais 14. Já determinamos o termo geral. Falta-nos o que agora? A soma dos 10 primeiros termos. Ok, já como temos o termo geral aqui, eu vou trazer esta forma aqui. A soma de n termos de uma PA vai ser igual a 1 mais a n sobre 2, ok? Então, se nós queremos o S10, vai ser igual a A1 mais A10, porque aqui onde tem n, aqui 10 sobre 2. E podemos ter o A10 a partir daqui. Então, o A10 é igual a menos 3 vezes 10 mais 14. Então, o A10 é menos 30 mais 14. Então, o A10 é igual a quê? Então, teremos aqui menos 16. Então, isto aqui até podemos simplificar, ficarmos com 5. O A1 é 11. O A10 é menos 16. Depois vezes 5. Então, que o resultado aqui é, tirando 1 aqui, ficamos com menos 5 vezes 5, que é menos 25. Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido essa aula, tal como prometido. Fique atento, se inscreva no canal para ficar assim que o vídeo sobre aplicações das sucessões forem postado.